você não tem medo de errar, você tem medo de congelar. De ser chamada para uma reunião e a tua voz falhar, de esquecer a palavra mais óbvia do mundo, de olhar para a apresentação e sentir que não sabe mais nada daquele conteúdo, de suar, de tremer, de gaguejar, de parecer despreparada mesmo tendo passado uma noite inteira se preparando para esse momento. Você vive com medo de que as pessoas descubram o que você está sentindo o tempo inteiro. E o que você sente o tempo inteiro? Que você não tem controle das coisas, que a tua cabeça funciona a 200 por hora, mas teu corpo trava, que você entra numa sala e fica mais tempo tentando parecer segura do que conseguindo prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Você repete mentalmente o que vai falar várias vezes dentro da tua cabeça. Escreve, reescreve várias vezes, porque tu carrega um medo muito grande de parecer burra, de parecer que você não sabe o mínimo e você tá sempre parecendo que tá sempre pedindo desculpa das coisas que nem deveria, entrega as coisas no prazo, mas tá sempre com o sentimento de estar devendo. E mesmo quando as pessoas te elogiam, você acha que foi sorte ou que você não fez nada demais. A gente vai falar da síndrome do impostor ou dessa sensação de que você tá enganando as pessoas e de todo o sentimento que acarreta viver essa insegurança. Isso afeta a tua autoestima, a tua confiança, e a gente não tá falando aqui de um problema que tu acha que é. E não só você, mas a maioria das pessoas que sentem isso acha que é falta de capacidade, mas na verdade não é falta de capacidade e eu quero te mostrar nesse vídeo o que tá acontecendo. Então, nesse vídeo a gente vai ver o que tem por trás desse sentimento de se sentir impostor, de ter essa insegurança. A gente vai ver estratégias para treinar o nosso cérebro para viver essas situações com mais segurança. A gente vai entender o que acontece no nosso cérebro e também como parar de tremer em apresentações. Porque alguma coisa acontece e a gente trava no momento que a gente mais precisava brilhar. Dá um branco, acontece alguma coisa que sabota a nossa carreira, as nossas apresentações, a nossa segurança, a nossa autoestima no geral. Porque vamos falar bem a verdade. Você sabe que você não confia em você. Você sabe que você não tem controle, que pode te dar um branco, que você muito provavelmente vai esquecer o que você vai dizer, que pode falar uma besteira, que pode falar alguma merda, e isso te apavora demais. E aí você vive num esforço absurdo para parecer firme, para parecer inteligente, para parecer que você é algo que você não sente que é. Até porque se você relaxar, se você liberar um pouco toda essa tensão, essa pose, pode escapar alguma coisa. Pode até ser que você desmorone de alguma forma. E talvez você tenha tanto medo de parar de vigiar que no fundo você nem sabe o que pode acontecer se você fizer isso. Mas quer saber uma verdade pior ainda? Não existe uma versão segura de você. Não tem nenhum botão de controle emocional que vai fazer você se sentir segura, que vai fazer você se sentir à vontade nessas situações ainda. Você vai tremer, você vai travar, você vai até esquecer de muitas coisas, mas vai ter que continuar mesmo assim. Então, de início do vídeo, para você entender o que eu tô querendo te dizer em todos esses contextos que eu estou trazendo, é que você acha uma coisa e o problema é outro. Você acha que te falta capacidade, que te falta habilidade, que você não sabe falar direito, que você gagueja, que te falta capacidade, mas te falta controle emocional. Você acha que você é incompetente, mas na verdade você é instável emocionalmente. Porque o impostor, vamos falar bem a verdade, o impostor é aquela pessoa que não sabe e finge que sabe. Você é uma pessoa que sabe. Só que o problema é que você, quando tá com essas emoções descontroladas, você não consegue acessar o que você sabe. A sua competência, ela oscila de acordo com as tuas emoções. Você sabe muita coisa quando você tá sozinha, você sabe muita coisa quando tá com amigos, quando tá com pessoas de confiança, quando tá se sentindo confortável, você sabe bastante. Mas aí quando tá nessas situações mais ameaçadoras, você trava. Então, a gente tá falando de um descontrole emocional, não de falta de capacidade. E eu vou te mostrar agora como isso acontece na prática. Eu vou te mostrar como você pensa quando tá calmo e como você pensa quando está agitado, quando tá desregulado emocionalmente. Então, calmo, você raciocina com clareza, articula as ideias perfeitamente, resolve os problemas com criatividade, se expressa com confiança. E já quando você está desregulado emocionalmente, a sua mente pode ter branco, você gagueja ou fala muito rápido, esquece informações básicas, tem a sintomatologia no corpo, né? O corpo fica mais trêmulo, você vai suar, você vai gaguejar, você vai ter todos os sintomas da ansiedade.
E às vezes você está sobrecarregando 2 vezes o teu sistema nervoso ou as suas próprias capacidades. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na academia esses dias, que ele não tem nada a ver, mas ele tem a ver. Que eu fui fazer um peso muito alto, muito grande, assim, né, para a minha pessoa. Eu botei muito peso e quando eu baixei totalmente, né, um agachamento que eu baixei totalmente, eu não consegui levantar. E eu senti que eu não conseguia levantar. E eu já tava ali fazendo uma força, meu coração já tava acelerado pelo exercício, pela força que eu tava fazendo, e eu fiquei muito nervosa, achando que eu ia passar, ou pagar o mico, assim, passar uma vergonha, que eu ia ter que sair engatinhando do treco, que eu não ia conseguir me levantar. Aquele nervosismo, eu senti que eu tava lidando com 2 pesos, o peso do treco e o peso da minha ansiedade, do meu nervosismo, do meu pavor. O meu coração parecia que estava sobrecarregado 2 vezes. Então, quando a gente está muito ansioso com as nossas emoções desreguladas, a gente não consegue acessar as informações que seriam mais naturais, que seriam mais tranquilas, que seriam mais acessíveis para a nossa cognição. A gente sobrecarrega o nosso sistema com 2 situações, porque quando você vai se apresentar, quando você vai ter que falar de alguma coisa, você tem sim uma situação de desempenho, você vai ter que desempenhar, passar uma mensagem com clareza, a tua mente vai ter que gastar energia para colocar os teus pensamentos de forma clara. Então nesse momento você vai gastar energia para isso. Se tu gastar toda a tua energia para isso, vai vir um pensamento muito claro. Agora, se a gente tem que gastar energia pensando se eu tô ansioso, tentando controlar minha ansiedade, tentando controlar os meus sintomas físicos, perdendo energia, se esvai a nossa energia, se esvai a nossa cognição e a gente não consegue ter um bom desempenho. E a gente anda muito distraído, a gente pensa muito, os nossos pensamentos são muito acelerados, a gente às vezes acostuma a nossa mente a ser uma mente tagarela. E quando a gente vai conversar com alguém, a gente nota uma clareza do pensamento dela, porque a gente sabe até que a comunicação dessa pessoa clara, às vezes vem de um silêncio mental, que ela traz um posicionamento, não precisa ser um calmo com as palavras, mas a clareza na ideia, porque ela vem de um silêncio mental. Quando a gente vem de uma mente tagarela, a gente também vai expressar fisicamente a nossa mente tagarela, as nossas ideias bagunçadas, e isso vai se expressar nas nossas oratórias. Bom, mas pode ser que tu me diga que tem momentos, tem dias que você está cheio de insights, está cheio de ideias e tem dias que você não está tão bem. E isso também vem das nossas emoções. Quando a gente desconhece as nossas emoções, quando a gente não para observar a nossa vida, a gente não dá espaço para vivenciar as oscilações até das próprias coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai e sobrecarrega as nossas ideias de nós mesmos, nossas crenças de nós mesmos, pensando que hoje eu tô muito mal e por hoje eu estar muito mal, eu não estou criativo e por hoje eu não estar tão criativo, eu não sou criativo. Eu sou uma fraude, eu sou um impostor. Na verdade, às vezes eu tenho umas ideias brilhantes por sorte, tem dias que não, e não é bem assim, vem da nossa oscilação emocional. Outra prova que você não é um impostor e que o problema são as tuas emoções, é que provavelmente quando tu tem uma apresentação, você se prepara, você estuda, você prepara, você conhece os dados, você tenta gravar, você tenta memorizar, você faz muitas técnicas de memorização, você se prepara, mas você não prepara o seu emocional. Você faz todo um preparo intelectual, mas o emocional a gente não prepara. Então, por isso que muitas vezes o nosso emocional acaba sabotando o nosso intelectual e a pessoa mais crítica, essa pessoa que vem de um pensamento de impostor, vai interpretar esse mau desempenho oriundo das emoções, da desregulação emocional, como se fosse uma crença ruim a respeito da própria pessoa, da própria identidade, da sua própria capacidade. E um vício que a gente tem, principalmente, né, pessoas mais ansiosas, pessoas que travam nesses momentos de oratória, de bom desempenho, de ter que se expor, de ter que mostrar ali uma performance, essas pessoas que já travam em relação a isso, elas têm um vício de analisar esses sintomas físicos. Elas não querem aparecer de jeito nenhum que elas estão nervosas, elas não querem parecer tremendo, elas não querem que a sua voz gagueje, elas não querem que as pessoas descubram isso. Então elas gastam muita energia, e eu falo elas gastam, mas eu já vivi muito isso. Gastar muita energia para parecer que não está nervoso. E quando você faz isso, você está utilizando esse recurso da sua energia com esse comportamento ineficaz, porque você não vai conseguir controlar essa ansiedade. Você não vai ir para esses momentos desafiadores sem ansiedade, sem nervosismo, sem adrenalina. Você não vai ir para esses momentos assim. Então, tentar controlar ao ponto de eliminar é viver uma ilusão que vai te causar muito dano, ao ponto de você pensar coisas horríveis ao teu respeito, ao ponto de você pensar que você não tem competência. E pensar que você não tem competência pode parecer inofensivo,
mas pode gerar inúmeras crenças que levarão a comportamentos ruins, a emoções ruins, a posicionamentos ruins, como, por exemplo, você não se achar capaz de concorrer a um cargo maior dentro da empresa, você não se achar capaz de enfrentar um desafio maior do teu nível, você nem enxergar isso. E um dos aspectos bem negativos é a gente se sabotar antes das coisas acontecerem, porque quando eu abaixo as expectativas das pessoas, eu não preciso corresponder às expectativas. Então, a gente às vezes vai minimizar as nossas conquistas ou até fazer comentários pejorativos das nossas coisas, entregar trabalhos pela metade. A gente vai fazer coisas para passar uma imagem de que o nosso trabalho não é tão bom para as pessoas não esperarem muito de nós. A gente vai sabotar o nosso potencial, a gente vai ter medo de entregar o nosso melhor, para as pessoas não esperarem tanta coisa. É aquela pessoa que vai se conformar. Apesar dela falar que ela não gosta dessa situação, mas ela vai gostar de ser a pessoa que as pessoas não esperam muito dela. E eu tô batendo bastante nessa tecla porque olha o quanto isso é comportamento muito mais do que capacidade, o que você pensa que é, né? Você acha que é falta de capacidade, mas olha o quanto é comportamento. Com algumas pessoas você fala bem, você é articulada, você fala de assuntos diferentes, você fala de assuntos até que nem fazem parte ali da tua expertise, você sai da bolha, você é interessante. Mas com outras pessoas você trava, você não fala nada, você omite o que você sabe, você finge que não sabe por causa do quê? Por causa da nossa desregulação emocional. Olha o que a nossa lógica inconsciente faz. Se eu me diminuir primeiro, ninguém vai esperar muita coisa. Se eu entregar menos do que eu consigo, ninguém nunca vai ficar esperando muito mais do que isso. E eu não vou ter que ficar sustentando expectativas altas de ninguém. Então, gente, se tu se identificou já nesse momento, a gente tá na metade do vídeo, mas se tu se identificou nesse momento, é um momento importante para tu virar essa chave. E pensar assim, ó, no meu próximo trabalho, eu vou entregar o meu melhor e depois eu me viro com o próximo. E eu falo isso por experiência própria. Eu posso fazer um vídeo aqui, eu não vou pensar se eu vou ter que corresponder a de amanhã, porque se eu pensar nisso, talvez eu trave. Eu gravo o vídeo e depois eu me viro no outro dia para fazer outro. E eu faço isso com sessões, eu faço isso com todas as coisas que eu faço, mas eu mudei muito a minha cabeça. Antigamente, eu não fazia amizades porque eu não sabia se eu ia conseguir corresponder às expectativas das pessoas que eu estava conhecendo. E hoje eu já penso, ó, depois eu resolvo isso, depois eu vejo. Então essa estratégia da gente não querer entregar o nosso melhor para não ter que corresponder às expectativas vai nos colocando para baixo. A gente vai acreditando que a gente é pequeno, a gente não tem nem oportunidade de desenvolver, de se desafiar, de lidar também com a nossa capacidade. E para a gente entender de forma bem clara, a capacidade, a competência é o que você sabe fazer. O controle emocional vai te dar a tua capacidade de acessar essa competência que você sabe sob pressão. Então, como eu gosto de usar bastante exemplo, então vamos ver a diferença de como é que é no dia a dia a falta dessa regulação emocional, por exemplo, no teu trabalho, reuniões, né, nos teus momentos de estar com outras pessoas do teu nicho. Você vai ter ideias brilhantes, mas você não vai conseguir articular elas, explicar elas para as pessoas. A tua voz vai sair diferente. Quando você estiver nervosa ou nervoso, você vai esquecer pontos importantes que queria mencionar, vai ficar remoendo tudo depois, pensando eu deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Em apresentações, essa oscilação emocional vai se apresentar como saber o conteúdo e dar branco na hora, o teu corpo tremendo, né, os sintomas físicos aparecendo, você falando muito rápido, falando muito devagar. E às vezes pode ser que esse emocional tá tão ativado que a gente tem uma sensação de nem estar no corpo, de tão nervoso, né? Uma vontade de até de vomitar, de querer sair daquela situação, uma situação meio de pânico quase. Avaliações, por exemplo, como é que a gente vai ver isso? Imagina, né, que você está sendo avaliado. Aí você vai minimizar os seus pontos fortes, vai minimizar as tuas conquistas. Por quê? Pelo medo de ter que sustentar. Então eu vou lá e minimizo. Tu pode até aceitar um feedback injusto, porque tu não vai conseguir se defender. Vai sair dessa reunião, vai sair dessa situação sentindo que podia ter sido melhor, mas que, né, tu não fez nada por isso. Vai ficar dias remoendo as palavras, o que foi dito, e vai ficar remoendo o que você poderia ter dito e não disse, né? E também tem a parte do networking, que é uma coisa importante no nosso trabalho, que você vai ficar travadas em conversas com pessoas importantes, que você, né, visualiza como importante.
não vai conseguir se vender. Vender, né? Se vender entre aspas, mas vender o teu trabalho. Vai sair dos eventos se sentindo invisível, às vezes vai sair de um evento sem ter feito nenhum contato e vai perder oportunidades por não conseguir se comunicar bem. E a verdade é que o conhecimento técnico a gente é muito ensinado, a gente realmente, desde a infância, nós temos alguém para nos ensinar, vamos dizer assim, mas essa regulação emocional, a gente nunca para aprender como regular as nossas emoções. E a gente vai aumentando as situações que nos ativaram, que nos geraram uma emoção negativa, ao ponto de hoje a gente ter uma reação emocional muito intensa nessas situações. Durante uma situação, o nosso cérebro entra em guerra, ele fica querendo acessar o conhecimento, fica tentando lembrar, fica precisando dessa memória para lembrar do conteúdo, para lembrar dos dados, para lembrar de tudo que você quer falar e quer ser claro, e também ele fica brigando com sintomas da ansiedade, com o medo de se colocar e parecer errado, com o medo de dar branco, com o medo de falar alguma coisa errada. Então tu fica hipervigilante aos sintomas da ansiedade e também tentando lembrar. Então o teu cérebro ele entra num conflito e numa sobrecarga muito grande. A parte do nosso cérebro mais de sobrevivência, ele é ativado primeiro, ele detecta o medo, é mais rápido do que você, consegue raciocinar. Então, ele já absorve, é mais rápido, é um reflexo, você não tem controle. O nosso emocional, ele vai ser ativado depois. E depois vai vir a nossa parte racional. Então, a nossa parte racional, ela vai demorar mais tempo para conseguir racionalizar tudo isso. E ela ainda vai querer entender o porquê você está nervoso, por que você disse que é uma ameaça, por que seu emocional está ativado. E é nesses momentos pode ser que você congele, que te dê o branco, pode ser que você fique muito acelerado, né? Uma pessoa que vai falar mais rápido, vai ter gestos acelerados, vai fazer tudo muito rápido, vai passar essa mensagem de que está ansioso. A tua mente pode entrar num looping ali de crítica, de ficar muito consciente desses sintomas físicos, de ficar se criticando, de ficar se rebaixando mentalmente. Então, além de lembrar das coisas que tu precisa, tu vai estar se criticando, se colocando para baixo e aumentando esses sintomas físicos. Porque o teu cérebro vai ficar tentando resolver essa situação através desse automonitoramento obsessivo. E aí pode acontecer essa dissociação, que é a pessoa se sentir até fora do corpo. O corpo querer meio que sair dali daquela situação para se desconectar total. E aí essa dissociação pode envolver até a pessoa sentir que ela nem tá no corpo, que ela tá assistindo de fora, de tão nervoso. Bom, então vamos para as orientações. Como eu já te expliquei ao longo do vídeo, a gente começa a gastar muita energia com esses sintomas físicos e esses sintomas físicos, essa detecção de ameaça, não é de um dia para a noite que o teu corpo, que a tua mente, que toda a tua psique vai conseguir mudar essa detecção de ameaça. Então esses sintomas físicos vão ser mais fortes que você. Mesmo que você entenda, nossa, daqui não tem perigo nenhum, eu já vou me preparando, vou dizendo que não vai ter perigo nenhum, a situação já vai te ativar, vai ser mais forte, vai ser um reflexo como se o médico estivesse batendo no teu joelho e ele desse aquele pulinho para frente. Então vai ser mais rápido do que você consegue controlar. Por entender isso, eu preciso que você comece a condicionar a tua mente a não querer mudar isso. A gente vai ter as nossas orientações para você fazer uma respiração diafragmática, fazer um relaxamento, né? Às vezes usar as mãos, eu já vou explicar melhor, mas usar as mãos para descarregar essa energia, enfim, fazer alguns exercícios, mas a gente não vai brigar mais com esses sintomas. Você vai entender que o teu corpo reage muito rápido. Ele tem isso por causa da tua história, por causa de situações que tu viveu e tu não vai gastar energia com isso. Você vai focar a sua atenção ou na tua palestra ali, não, vou focar no que eu tenho para dizer, primeiro isso, segundo isso, terceiro aquilo. Ou a gente vai se desconectar desses pensamentos, vai fazer coisas para te conectar ao momento presente, te conectar com outros estímulos para te tirar desse momento mental, porque eu vou te dar um exemplo, tem muitas pessoas que falam que elas se saíram muito bem em algumas falas, algumas oratórias que foram chamadas elas de modo espontâneo, de modo abrupto. Chamaram ela e ela foi e falou. Ela diz, não deu tempo de eu ficar nervoso. É mais ou menos isso. Quando a gente fica remoendo muito o nosso nervosismo, a gente vai para situações já extremamente nervoso, porque a gente já criou todo esse mental anteriormente. Respiração. A gente pode fazer uma respiração diafragmática, mas a gente também pode fazer uma respiração que nos produza um relaxamento, que é uma respiração 4-4-4. Eu vou inspirar 4, segurar 4 e soltar 4, porque essa respiração vai provocar um relaxamento dos teus músculos. A gente também pode contrair os músculos e relaxar, contrair os músculos e relaxar. Isso vai descarregar essa energia. Para as mãos, muita gente tem medo de parecer nervoso nas mãos e a gente vai fazer muita força aqui, ó,
antes da apresentação, fazer bastante força, ela vai relaxar. Bastante força, ela vai relaxar. A gente pode fazer exercícios também antes de uma apresentação, fazer meditação, fazer um exercício físico para descarregar essa energia. Tudo isso vai contribuir muito para tu estar nesse momento mais relaxado, provocar situações no teu corpo, e o teu cognitivo vai ter que entender que a tua mente interpreta essa sintomatologia como ameaçadora. Ela vai ter reações físicas ameaçadoras e tu não vai conseguir fazer nada cognitivamente para barrar isso. Você não vai para esse momento totalmente relaxado. Isso é uma ilusão. Mas aos poucos a gente vai dominando, vai entendendo. A gente, quanto mais se expor, mais a gente vai conseguindo se tornar mais relaxado nessas situações. As exposições são extremamente importantes. Se você está num ambiente e não quer que ninguém perceba a tua respiração, respira pelo nariz, solta pela boca. Isso também vai condicionar a você respirar de forma mais relaxada ou de forma mais calma. Porque você vai fazer uma respiração longa pelo nariz e soltar bem devagarinho pela boca. A gente também pode conectar nossa atenção ao que eu tô sentindo com os meus dedos, 5 coisas que eu tô enxergando, 4 coisas que eu tô tocando, né, sentindo os barulhos, ouvindo os barulhos, né, 3 barulhos que eu tô escutando, o gosto que eu tô sentindo, fazendo essa desconexão do mundo de pensamentos, até te enrolando, né? Às vezes a nossa apresentação é daqui a pouco, eu vou me enrolando mentalmente até chegar na minha apresentação, porque se eu ficar muito nervoso, eu já vou chegar nesse estado emocional desse jeito. Você pode utilizar o meio externo, né? Ficar observando as coisas externamente para te desconectar. Você pode, antes da sua apresentação, treinar mantra, né? Como se fosse assim, você pensando, não, eu tenho competência, eu sei que eu fiz o meu melhor, eu sei que eu tenho valor, e ficar mantendo esse mantra dias antes e durante o tempo que tu tá esperando para fazer a tua apresentação, mantendo esse mantra, trazendo essa estabilidade, essa confiança, essa calma, no momento que tu tava calmo antes, para trazer essa calma para aquele momento, sabendo que tu não vai ficar 100% calmo, mas que tu vai trazer essa ancoragem. Então é isso, gente. Se você tem as suas dicas, deixa aqui nos comentários. Se você tem perguntas, deixa nos comentários. Sugestão de outros vídeos, pode deixar aqui nos comentários. O meu nome é Julia Von Wurb, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo comportamental e eu te aguardo aqui para os nossos próximos vídeos de psicologia. Um beijo!